Para quem tem o hábito de ler, mesmo que não venha à missa, mas tem o hábito de ler todos os dias a liturgia diária, alguns católicos têm este hábito muito saudável, salutar para a alma. Você percebe que desde domingo passado, e vai terminar domingo agora, continua, nós estamos falando sobre julgamentos, sobre condenações, sobre perdão, sobre misericórdia. Essa semana é uma semana que parece-me que Deus está tentando abrir os nossos olhos para a gente olhar para nós mesmos. Um autoconhecimento. Nós nos acostumamos demais a olhar para a vida dos outros, a julgar os outros. E se esquecemos que nós temos muito pecado, temos muito lixo entulhados dentro de nós mesmos. Debaixo do nosso tapete tem bastante lixo que nós vamos varrendo e nós vamos desfocando-se de nós mesmos para olhar para os pecados dos nossos irmãos. A era digital, que é muito boa, claro, gerou também em nós um pouco desse certo juiz. Nós somos juízes o tempo todo. A gente julga pessoas, comenta, a gente compartilha, enfim. A gente está o tempo todo tecendo comentários excludentes, terríveis, contra o próximo. Pouquíssimas vezes paramos para pensar em nós. Essa semana é uma semana que Jesus tem levado os discípulos, e hoje os discípulos somos nós, a tirar um pouquinho os olhos da grama do vizinho e começar a olhar um pouquinho nesse matagal que cresce dentro de nós. O texto de hoje é um texto que nos faz pensar algumas coisas muito profundas sobre a existência, sobre a vida cristã, sobre a vida de convivência social, intersubjetiva e etc. Ele começa dizendo, contando uma parábola. Jesus sempre gostava muito de contar histórias. Parábola de parabolém, da língua grega, significa colocar ao lado e medir algo. Ou seja, eu coloco uma história do lado de algo e vou tirar então ali, nessa narrativa alegórica, eu vou tirar dali então uma lição, uma reflexão para a minha vida. Isso é parábola. Ele diz que pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos, os dois, num buraco? Muitas e muitas vezes, nós somos expert em dar conselhos para os outros. Como é fácil falar para o outro fazer isso, fazer aquilo, excluir isso, renunciar aquilo, vai por esse caminho, papapá. A gente tem aquela mania sempre de lançar luz, entre aspas, dar conselhos, mostrar direção, falar que está errado, isso é o pecado. Mas dentro de nós, tudo é muito escuro. Dentro de nós, tudo é sombra. E aí nós somos uma espécie de cego. Eu nem vou dizer que é um cego guiando outro cego. Me perdoe Jesus aqui na parábola, mas eu vou dizer que é um cego guiando um míope. Que o outro até meio que às apalpadelas, ele vai caminhando de alguma forma. E eu, que me acho tão iluminado para dar conselhos, para ensinar, para julgar, para condenar, eu quero levar o outro então para o alto da montanha, mas eu sou tão cego que eu estou indo para o buraco e estou levando até o míope junto comigo. Vejam que nos tornamos, e o pior, fundamentamos o raciocínio, fundamentamos os argumentos em Deus, que é pior ainda, nesse certo conceito pseudo-religioso. E aí começamos então a
julgar o pecado alheio. E somos cruéis, nós até condenamos o pecado do irmão. Comentamos, e comentamos com força. Muitas e muitas vezes nós tentamos projetar no outro, e isso nos ensina muito bem a psicologia, aquilo que nós tentamos esconder em nós mesmos. Nós muitas vezes, minha gente, lutamos e recusamos a enxergar a nossa verdade, e aí nós queremos de qualquer forma lançar isso para o nosso próximo, na tentativa de desfocar o erro, a inverdade, a mentira que existe em nós para o outro, para o próximo, para o semelhante, para o irmão. Por isso é um cego guiando outro cego. Mas eu repito, às vezes eu sou o cego com cara de luz, guiando o míope, que até estava caminhando mais ou menos, mas aí eu vou levá-lo também para o mesmo buraco no qual eu estou caminhando e certamente eu vou cair. A nossa tentação aqui são duas. Primeiro, sempre falar para o outro fazer tal coisa que nós não fazemos. Segundo, quando o meu irmão comete um erro grave, eu o condeno. Quando eu cometo, eu digo, não, foi um errinho qualquer. Eu sempre me esquivo. Quando eu cometo um erro, então na verdade, foi sem querer. Mas quando é o meu próximo, não, esse foi por querer. Esse porque é perverso. Esse é um cego. Por isso, cabe aqui uma boa reflexão. E não para julgar o outro, para olhar para mim mesmo, autoconhecimento. No versículo 40, Jesus vai agora usar ele como parâmetro. E aqui é muito interessante. Um discípulo não é maior do que o mestre, e o mestre é Jesus sempre, claro. Todo discípulo bem formado será como mestre. Os filósofos, e sobretudo os filósofos existencialistas, que pensavam, de uma certa forma, raciocinavam profundamente a existência humana, eles diziam que a primeira missão do ser humano, a primeira missão do homem, é dar a luz a si mesmo. Eu acho muito prepotente essa forma filosófica, existencialista, de pensar o ser humano. Eu, como aquele que me auto-ilumina, o auto-iluminado. Como eu sou cristão, eu então gostaria de pensar os filósofos mais num contexto teológico. Ou seja, não é uma auto-iluminação. A minha primeira missão não é dar luz a mim mesmo ou ao outro. A minha primeira missão é abrir-me à luz que é Cristo. Ele ilumina, dissipa as minhas sombras, dissipa as minhas trevas, e aí eu posso então ajudar o meu outro irmão que em algum momento se encontra apagado. Mas veja, e aqui está a vaidade do cristianismo, aqui está a vaidade do cristão em si, minha gente, e nós como padre também. Jesus não me iluminou para eu brilhar na igreja, não. Jesus não me iluminou para eu ser a luz da igreja, não. Jesus me ilumina, dissipa as minhas trevas, para que eu possa então iluminar o meu próximo. Aí está no caminho correto. Essa é a minha missão. Primeiro, abro-me à luz de Cristo. Depois, ilumino o meu próximo. Aí eu lembro, por exemplo, de João, capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Mas nas entrelinhas, o que Jesus está dizendo nesse texto?
Quem me segue não andará nas trevas, mas também iluminará o seu próximo. E isso é lindo. A grande interpelação que eu faço hoje, primeiro a mim mesmo como padre, e depois a você, a si mesmo como leigo, como cristão, é: eu tenho permitido que Deus ilumine as minhas trevas? Eu tenho permitido que Deus ilumine e trabalhe nas minhas sombras internas, existenciais? Segundo, eu tenho sido um brilhante, ou eu tenho iluminado a vida de quem eu amo, ou ainda a vida daqueles por quem eu passo? E esta é a minha missão, minha gente. São duas interpelações que, na verdade, formam um único bloco para pensar justamente isso. Que tipo de cristão eu tenho sido? Estou levando o meu irmão para o topo da montanha, ou estou levando-o para o abismo? Está no texto de hoje. Um cego que guia o outro, ambos cairão no abismo. Mas alguém iluminado, que está iluminando o outro, levará o outro ao píncaro, ao cume da montanha, no alto, mais alto possível. Vamos de forma mais prática ainda. Você é um marido cego, ou que ilumina o teu casamento, a tua esposa, os teus filhos? Você é uma esposa cega, ou uma esposa que ilumina o teu marido, os teus filhos? O que vale ao casamento vai ao namoro, por exemplo. Namorado que ilumina, ou namorado que leva o outro para o buraco? O que vale para os namorados, vale também para os noivos. O que vale para os noivos, vale também para os amigos. O que vale para os amigos, vale também para os cristãos. E o que vale para os cristãos, vale para os discípulos de Jesus. Esse é o tema. Terceiro ponto e penúltimo, o texto diz. E isso aqui é terrível, que me faz ficar envergonhado comigo mesmo. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? A trave é uma viga. E aí nós olhamos aqui o raciocínio de Jesus. Essa viga é muito mais pesada do que o cisco no olho do meu irmão. É muito mais fácil eu ver a viga do pecado na minha vida do que o cisco do pecado na vida do meu irmão. E aí, minha gente, Jesus vai nos ensinar justamente isso aqui. Quantas e quantas vezes nós queremos tentar encobrir a trave com o cisco? Primeiro, tira a tua trave, trabalha a tua trave, exercita em transformar essa trave e depois ajude o cisco que está no olho do teu irmão. Ponto. É muito mais fácil julgar, condenar, do que ajudar. É muito mais cômodo o julgar do que o ajudar. Eu constato, fulano não presta, ok. Pelo jeito que está indo, vai para o inferno, ok. Isso é fácil de falar, de qualquer um. Julguei, condenei, mas o que eu fiz para ajudá-lo? Nada. Se o meu irmão está indo para o inferno, com um cisco no olho, e eu sou omisso, eu vou primeiro com a trave que eu já tenho há muito tempo. Esse é o Evangelho, esse é o texto.
Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. A pergunta é, como era o mestre? O mestre era o homem do perdão. O mestre era o homem de ajudar. O mestre era o homem de levar o outro a refletir. Aí eu volto domingo passado para quem foi à missa em qualquer lugar que você tenha ido. A liturgia é a mesma, seja o padre lindo, feio, grande, alto, gordo e magro. Se o teu irmão pecar, chame-o a sós e corrija-o. Se não te ouvir, chame 2 ou 3 testemunhas. Não desista ainda se não te ouvir. Terceiro passo, leve o caso à igreja e chame a igreja para interceder por ele. Se ele não te ouvir, só depois deixa que aí ele se vira. Mas veja a paciência de Deus para com os pecadores. Agora veja a nossa. A gente nem sabe direito o que o outro fez, já está julgando. A gente nem sabe ao certo o que o outro fez, já estamos condenando, já estamos fofocando, já estamos aumentando a história. A gente compra uma história daqui, compra outra dali, inventa a nossa junta e coloca força na voz e solta mais problema. Percebe? Pior do que a fofoca tete a tete é a fofoca digital, que é muito mais rápido e muito mais perigosa. Nós não devemos condenar o nosso próximo, porque não somos tão santos assim. Ninguém é tão santo assim. Talvez o pecado que eu faça ou que você faça é um pouco diferente um do outro, mas isso não me dá, em nenhum momento, a capacidade de ser o teu juiz ou o teu algoz pelo teu pecado, porque eu não sou Deus. O cristianismo, ele é construído, minha gente, através do exercício de olhar para o Cristo Mestre. E aqui nós temos justamente isso, exatinho aqui. Com Jesus eu aprendo, como discípulo, aprendendo com o Mestre, justamente a misericórdia, o perdão e o silêncio. Muita gente errou julgando e no fim da história não era nada daquilo. Aí a vergonha é dobrada. Comprou uma história, julgou sem saber o fato em si, foi apressado demais, não teve paciência e no fim, o que eu julguei era inocente. Aliás, é só olhar para esse cara aí. Foi condenado como um criminoso, mas no fim da história, era o inocente por excelência. Conclusão, para eu terminar. Jesus usa uma palavra muito forte aqui. Hoje não é tão forte para nós, talvez. Ela não entoa, não ecoa, não reboa com tanta força, mas é forte a expressão. Ainda mais falando isso aqui na época dos fariseus, a expressão hipócrita. Era quase um xingamento naquela época. Na cultura grega, hipócrita era aquele que representava um papel, era um ator, uma atriz, um artista. Na Grécia Antiga, em Atenas, hipocrités era aquele que fingia com a verdade. Você engana os outros, mas você sabe que você não engana a mim que sou Deus. Porque a máscara, minha gente, se a vida não se encarregar em tirar em algum momento, o Espírito Santo tira uma hora cai, não adianta. E aí, se você procurar o antônimo de hipócrita, você vai encontrar justamente o autêntico. E para eu fechar,
a minha reflexão, eu queria pensar justamente isso aqui agora. O hipócrita é sempre um tolo, arrogante, não aceita ser corrigido, não aceita que o outro sente com ele e diga: vamos conversar porque você errou. Eu não estou te corrigindo para te julgar, eu quero te corrigir porque eu te amo. Isso é correção fraterna, inclusive é bíblico. Mas o hipócrita, ele vai dizer: não, eu não errei, imagina. E o pior é que quando você corrige um hipócrita, ele vai depois fazer com que você se sinta culpado e ele esteja sempre certo, porque ele está com uma máscara. Ele nunca vai mostrar a cara dele como de fato ela é. É aquela chamada síndrome do camaleão, como nos ensina a psicologia. Em cada lugar que eu estou, eu ajo de um jeito. Eu vou me adaptando àquele ambiente, eu mascaro-me ali. E eu nunca sou de fato autêntico. Gasto uma força, uma energia sobre-humana para manter o meu teatro, para manter o meu personagem, mas também não sou feliz. O hipócrita sempre é intolerante com o pecado dos outros. Sempre o hipócrita é preconceituoso ao extremo. Se esconde atrás do tradicionalismo religioso. Julga todo mundo, condena todo mundo. Não aceita que alguém diga para ele: você não está certo, não está bem o que você está fazendo. Jamais. Por isso que é um grande perigo, porque o hipócrita, ele acaba se tornando uma pessoa medíocre. Se o antônimo, se o contrário, se o oposto a hipócrita é autêntico, o autêntico é um sábio. E se eu olhar para esse evangelho de hoje, de Lucas 6, 39 e 42, eu consigo exatamente entender o raciocínio do Senhor Jesus. Porque sábio, minha gente, é aquele que enxerga primeiro os seus defeitos, que enxerga primeiro os seus limites. Autêntico e sábio é aquele justamente que olha para si primeiro, antes de tentar olhar para os outros. Autêntico é aquele que senta para ouvir quando errou, reflete e muda de vida. Sábio é justamente aquele que é humilde para poder reconhecer a sua limitação, as suas falhas, os seus pecados, os seus erros e melhorar. Por isso, melhor viver com uma pessoa autêntica, por mais difícil que ela seja, do que com um ator que vive mentindo e representando um papel o tempo todo. Sabe por quê? Porque você não sabe com que tipo de pessoa de fato está ao teu lado. Hoje, o Evangelho nos convida a olhar para nós mesmos. Tenho sido autêntico ou um fingido? Abraço e depois eu falo mal. Como a mesma mesa e depois critico a refeição que eu comi. Que tipo de ser humano sou eu? As pessoas procuram hoje esse cristianismo miraculoso. Tudo é cura, 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 cura e cura. Tudo isso é superficial. A cura que nós devemos mesmo buscar é aquela que sangra o nosso coração e rebenta as nossas máscaras. Isso é cura. Para a gente começar a ser de fato o que a gente é e trabalhar as nossas misérias humanas.
que nós possamos pedir ao Espírito Santo que nos dê a sabedoria e a luz para extirpar as nossas trevas e nossas sombras e sermos a gente mesmo. Tem muita gente com depressão porque chegou aos 50 anos de idade e uma vida inteira representou um papel. Nunca teve a capacidade de dizer: hoje eu quero ser eu mesmo, eu mesma, do jeito que eu sou. Não. Foi representando. Aí com 10 anos de casado, alguém diz: nossa, como você mudou. Talvez não foi mudança, talvez foi a máscara que se rompeu definitivamente. A Jesus uma salva de palmas.